Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, quinta-feira, dia 25 de janeiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, estamos na terceira semana do tempo comum e hoje, dia 25 de janeiro, nós celebramos a festa da conversão de São Paulo apóstolo. E o que podemos retirar desta sagrada liturgia para que também ela não fique como se fosse uma simples quimera, né? Como se nós somente olhássemos a leitura, ouvíssemos e a tivéssemos distante a nós. O que podemos fazer para que esta sagrada liturgia possa de fato impregnar-se em nossa vida, partindo principalmente do nosso coração? Muito bem, as leituras que hoje nos são propostas, como primeira leitura, nós temos duas opções. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versos 3 a 16, ou também Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 1 a 22. Ambas as primeiras leituras nos oferecem a visão geral de como aconteceu a conversão de São Paulo apóstolo. E aqui sempre é bom nos recordar e lembrar que São Paulo, antes da sua conversão, era aquele que detestava, né? Acho que podemos dizer assim, sem problemas nenhum. Detestava o cristianismo. Ele abominava em seu coração o ser cristão. E por isso, então, ele perseguia os cristãos e, como ele bem narra na sua conversão, era uma perseguição de morte. Por vezes, ele mandava trancafiar homens ou mulheres cristãos nos cárceres e outros ainda. Nós bem sabemos que o início do cristianismo ele foi regado com o sangue dos mártires, dos apóstolos e também de outros fiéis. Enfim, antes da conversão, Paulo apóstolo, ele perseguia o cristianismo. E agora, como se narra-se na conversão de São Paulo, mostra que de fato ele mudou realmente a sua maneira de pensar a respeito do cristianismo. E é interessante esse dado porque nos mostra de fato como que Deus ele é infinitamente misericordioso para todas aquelas pessoas que estão buscando a verdade e querem realmente se encontrar com aquilo que é justo. É o caso de São Paulo. Ele estava de fato perseguindo os cristãos, mas até então ele nunca teve a oportunidade de conhecer a verdade. E quando o ser humano conhece a verdade, sobretudo aquela que é oriunda do céu, então ali nasce a liberdade de escolha. Quando Deus se revela a esta ou aquela pessoa, então livremente o ser humano ele tem que escolher aquilo que ele deseja, mudar de vida
ou permanecer com a mesma vida antiga. E para isso, creio que é importante um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica, no número 160, ele diz assim: para que o ato de fé seja humano, o homem deve responder a Deus crendo por livre vontade. Por conseguinte, ninguém deve ser forçado contra sua vontade a abraçar a fé, pois o ato de fé é por sua natureza voluntário. Interessante que este parágrafo do Catecismo, o número 160, ele está ali em íntima união com um documento conciliar do Vaticano II, a Dei Verbo, que fala sobre a revelação divina. E no número 5 da Dei Verbo, fala-se a respeito da obediência de fé. O que é obediência de fé? É Deus que se manifesta ao ser humano e Deus não força ninguém a segui-lo. Deus simplesmente se mostra aquilo que é verdadeiro. E por livre vontade, esta ou aquela pessoa deve então aderir à verdade de fé em sua vida. É o que acontece com São Paulo quando ele narra a sua conversão. Exemplo também clássico que nós podemos citar, partindo do Novo Testamento, obviamente, o primeiro exemplo é de Nossa Senhora, quando Deus manifestou a sua vontade na vida dela através da mensagem do anjo Gabriel. Livremente, Nossa Senhora, ela diz que será a serva do Senhor. Depois de Nossa Senhora, acontece algo parecido com São José. São José também, depois de ter tido esclarecido as suas dúvidas pelo mesmo anjo Gabriel em sonho, ele também adere livremente à proposta de Deus em sua vida. Repare então que, de fato, o ser humano ele é convidado por Deus a todo momento a fazer parte desta obra grandiosa que é o mistério da salvação do gênero humano. Santo Agostinho, ele diz assim: Deus que nos criou sem nós, ele não quer nos salvar sem nós. Olha que grande mistério. Cada ser humano, com as suas fragilidades, se aceitar as verdades de fé em sua vida, se converter-se livremente, esta ou aquela pessoa pode fazer também parte do projeto da salvação de todo o gênero humano. Assim como aconteceu com Nossa Senhora, assim como aconteceu com São José, hoje, especialmente neste dia, assim como aconteceu com São Paulo. São Paulo foi um grande evangelizador. Escreveu a maior parte do Novo Testamento. Nós temos aqui registrado 13 cartas do Novo Testamento que se refere a São Paulo apóstolo. A carta aos Hebreus ainda aí em discussões variadas, se a autoria dele, se é de um discípulo dele ou se é um discípulo desconhecido, enfim. Mesmo que seja 13, ele tem uma maioria de cartas escritas no Novo Testamento. Então repare bem, quantos frutos São Paulo não ofereceu para o cristianismo após a sua conversão. Se tornou um grande evangelizador das nações pagãs. E algo deste porte, algo desta grandeza, Deus ele quer realizar também, igualmente, na vida de todos os seus filhos e filhas que aderirem à proposta de Deus, à proposta cristã, livremente em suas vidas. E para que o ser humano se motive ainda mais, veja que o Evangelho de São Marcos hoje, no capítulo 16, nos traz algo fenomenal, pois o próprio Jesus, quando ele nos chama a fazer parte desse mistério de salvação, ele mesmo garante que oferecerá a todos aqueles que se unirem a ele, oferecerá autoridade e poder que são provenientes do céu. O Evangelho de São Marcos hoje fala
a respeito de dons sobrenaturais. Todas as pessoas que se unirem ao Cristo de Deus e se colocarem à disposição, como fez Nossa Senhora, como fez São José, como fez São Paulo, que hoje estamos citando, todos poderão também receberem em suas vidas essas graças sobrenaturais. O próprio Jesus no Evangelho hoje, ele cita alguns desses carismas e ele diz, todos aqueles que se unirem a ele terão sinais que os acompanharão. Essas pessoas poderão expulsar demônios no nome de Jesus. Essas pessoas também poderão falar novas línguas, rezar das mais variadas formas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. E além de tudo isso, todas essas pessoas podem rezar por várias situações. E quando algumas pessoas estiverem enfermas, pela oração de fé desta ou daquela pessoa, também essas pessoas podem impor as suas mãos sobre os enfermos, rezar com a fé que Jesus nos ensinou, e também essas pessoas poderão ficar curadas. Querido povo de Deus, vamos nos unir à fé cristã, imitando o exemplo dos nossos amigos, os santos que já estão no céu. Hoje, em especial, imitando os passos de São Paulo, apóstolo. Deus abençoe você e toda a sua família.